lugares como Afeganistão, as pessoas não podem ter essa liberdade. Eles não têm essa liberdade de congregar, de estarem juntos, aprendendo de Ti, Pai. Obrigada por essa oportunidade que nós temos, Senhor Deus, e às vezes nós somos tão relapsos com isso. Não damos tanto valor de vir à Tua casa, Pai, com os irmãos, aprender de Ti, a ser manso e humilde, Pai. Abençoa Teu filho, Teu servo, para que ele possa, Senhor Deus, expressar tudo aquilo que o Teu Santo Espírito colocou no seu coração, Pai. Olha, Pai, que não seja nenhuma vírgula, nenhum ponto dele, mas que venha tudo de Ti, do céu. Abre as comportas do céu, Pai. Vem sobre a sua mente, sobre o seu coração, Pai amado, e nos instrui, Senhor Deus. Alerta-nos sobre tudo que nós tenhamos que aprender neste dia, nesta noite. Vem conosco, Pai. Senta conosco e nos instrui através de Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 10. A partir do verso 25. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ih, rapaz. Vamos iniciar a leitura. Deixa só a pastora terminar aqui, que ela está rapidinho. Hoje a gente está aqui celebrando a ceia do Senhor. É um dia bastante especial para nós que somos cristãos, que é exatamente o momento que a gente ceia, faz a celebração ali da comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. E hoje a gente vai pregar um pouco sobre essa comunhão e falar um pouco também do que, qual é o verdadeiro significado de cear junto com Cristo, de estar ali junto com o Senhor. Amém? E diz assim: certa ocasião, um perito, um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu ali Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ele quase morto.
Coincidentemente, um sacerdote que por aquela estrada descia, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e ali cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver a mais. E ali Jesus chega para aquele mestre da lei e pergunta a ele: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ali o mestre da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Sabe, essa parábola é uma parábola bastante conhecida do Senhor Jesus, que é a parábola que a gente chama do bom samaritano. E eu gosto muito dessa história, porque essa história ela me mostra muito bem como é o coração de Jesus Cristo. Ele praticamente expõe ali todo o seu coração e expõe ali também o reino dele e como funciona esse reino. A palavra vai dizer que de repente, quando Jesus estava ali, provavelmente nas suas viagens, pregando, se aproxima dele uma pessoa. E essa pessoa, ela não era uma curiosa, ela não era somente ali alguém que queria ter intimidade, se relacionar com Jesus, não. A palavra vai dizer que ele era um mestre da lei. E aquele homem, ele se aproxima de Jesus Cristo. Quando ele chega, ele começa a conversar com ele. E a palavra vai dizer que a intenção dele era colocar Jesus à prova. Interessante, né? Um homem, ele se aproxima de Jesus ali com o interesse somente, não de escutar o que Jesus tinha, não de aprender para com ele, mas somente de testá-lo, de ver até onde ele iria, quais respostas comprometedoras poderiam sair da boca dele. E a palavra diz que quando ele chega, ele praticamente vai na intenção: hoje eu pego Jesus na curva. Hoje eu vou fazer algumas perguntas para Jesus que eu acho que ele não vai conseguir o quê? Responder. E quando esse homem se aproxima, ele se levanta ali, e é muito provável que Jesus ele não estava sozinho para com aquele homem, porque a palavra diz que aquele homem se levanta para falar com ele. Ou seja, provavelmente ele estava em uma multidão. E ali o que ele chega para Jesus para falar é algo de bastante profundidade. Porque ele chega praticamente para Jesus e pergunta assim: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Ou o que é que eu posso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna?
E sabe, provavelmente ele queria que Jesus desse uma receita para ele. Provavelmente ele queria que Jesus chegasse para ele e disse: você vai ter que seguir por aqui, fazer assim, depois você vai ter que fazer assado. E ali ele queria ver qualquer outra coisa que pegasse Jesus e disse: não, isso aqui não tá, não é assim. Só que Jesus, meus irmãos, ele sempre está 10 passos na frente da gente. Muito mais. E quando aquele homem ele se levanta com a intenção de provar ao Senhor, Cristo ele faz uma das coisas que ele mais gosta de fazer com aqueles que chegam para ele quando já sabem que acham já a resposta. Quando o homem pergunta: Senhor, o que é que eu faço para fazer a vida eterna? Jesus olha para a cara do cara, olha para ele e diz assim: tu não é mestre da lei? Sou. Então me responde tu. Me fala você o que é para fazer. Praticamente Jesus joga a bola para ele. E ali aquele homem se encontra numa saia justa, meu irmão. Então, Jesus ele chega para aquele homem e diz assim: o que está escrito na lei que você se chama mestre? O que é que diz? E depois ele vai mais além na pergunta. Ele fala: além do que está escrito, qual é a sua interpretação? Sabe o que Jesus ele estava falando? Ele estava praticamente dizendo para aquele mestre da lei: eu conheço meu coração e eu exponho ele sem problemas aqui. Mas será que você não tem receio de expor o seu também? Jesus ele praticamente ele fala com aquele homem dizendo assim: eu não minto, eu não tenho nada a me esconder daqui. Mas revela a tua intenção. E quando aquele homem ele vai falar, ele responde e diz assim: ame ao Senhor, está escrito na lei. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ali, depois ele acrescenta o texto de Levítico: e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus chega para ele e diz: falasse bem, meu irmão, você acertou a resposta. Então, a resposta também é simples, porque você mesmo respondeu: faça isso e viverá. Então aquele homem, quando ele recebe essa resposta, a palavra vai dizer que ele não, a partir do momento que Jesus diz assim: se você fizer isso, fechou. Você herda a vida eterna e você recebe a salvação. Não é o que você estava buscando, não é aquilo que você veio perguntar para mim. Só que ali, a partir do momento que Jesus tem essa conversa e passa a bola para ele, quando Jesus diz assim: você respondeu corretamente. Se você fizer isso, meu irmão, você viverá. A partir daquele momento, aquele homem ele reflete na vida dele. E a palavra vai dizer que ele começa a se justificar. Porque, meu irmão, não tem uma pessoa no mundo que se justifique tanto quanto uma pessoa culpada. Porque a palavra diz que os filhos de Deus, eles não precisam se justificar, porque quem os justifica é o Senhor. Então eu não me justifico porque eu sou salvo, porque a partir desde o começo, pode acreditar, eu sou culpado. Eu sou culpado de todos os pecados que eu cometi. Eu sou culpado de todos os erros que eu já fiz ou deixei de fazer, os acertos também. E a palavra diz que quando Jesus ele joga a bola para aquele homem, ele percebe que naquele momento ele era culpado. Porque ele era mestre de uma lei
que ele mesmo não conseguia viver. Porque pode ter certeza, sem Jesus na equação, não vai ter nada na sua vida que vai dar certo, meu irmão. Não bate. Sabe, quando a gente tira Jesus da equação, Jesus ele vai dizer, faça isso, faça aquilo, e a gente vai dizer, rapaz, eu não fiz nem metade. Porque Ele é o nosso ajudador. Ele nos manda o Espírito Santo, que é aquele que é o nosso conselheiro. Então Ele nos faz andar em verdes pastos e guia-nos para águas tranquilas. E a palavra vai dizer que aquele homem, percebendo a natureza pecaminosa que ele tem, por saber o que deveria ser feito, mas mesmo assim não fazendo, ele olha para Jesus e fala: quem é o meu próximo? Sabe, irmão, porque o problema não é só a gente se sentir culpado. O problema é quando a gente é culpado e ainda quer estar certo. O problema não é a gente admitir que a gente é pecador. O problema é admitir que não cometeu pecado. Quando a gente não tem a capacidade de reconhecer e refletir as nossas próprias ações e perceber que sem Cristo em nossa vida não há coisa alguma que nos leve para mais próximo de Deus, que nos faça acertar. Sabe, João Calvino, ele fala assim: tudo que você vê de bom em mim, pode ter certeza que é Jesus Cristo. Mas tudo que você vê de mal e de ruim, esse sou eu. Porque nós somos falhos, irmão. Nós somos pecadores. Nós somos limitados. Mas a santidade e a natureza de Cristo nos faz alcançar lugares mais altos. Amém? Então ali, quando aquele homem ele chega dizendo: eu sei que eu não estou fazendo isso, eu sei que eu não estou cumprindo, mas espera aí, calma. Também não é assim, Jesus, eu tenho ajudado. Mas quem é que o Senhor considera o meu próximo? Porque se for os meus irmãos, eu tenho ajudado. Se for a minha família, eu tenho ajudado. Eu tenho me compadecido deles. Se for qualquer amigo, eu peço e intercedo por eles. Mas se for outras pessoas, talvez eu realmente seja culpado. E ali ele chega para Jesus e pergunta: quem é o meu próximo que eu devo amar? E Jesus, ele, com a sua incrível sabedoria, ele novamente não responde a pergunta na lata. Mas ele diz: deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma parábola. Por que a parábola é tão importante? Porque faz aquele que a ouve não somente querer responder de cara, mas entender a mensagem que está sendo passada. Então quando ele chega e pergunta, Jesus em resposta começa a contar a parábola, dizendo: olha, quem tu considera teu próximo? A gente vai contar agora uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então provavelmente não era um homem de má índole, porque se ele estava em Jerusalém, provavelmente ele tinha feito o quê? Apresentado os seus sacrifícios. E ele estava descendo para Jericó. E quando ele estava no caminho para Jericó, ele caiu nas mãos de assaltantes perigosos, meu irmão. E a palavra vai dizer que aqueles assaltantes deixaram esse homem
situação tão terrível, porque estes não somente roubam os bens que ele tinha, mas roubam-lhe a dignidade. Roubam-lhe a única coisa que poderia restar para um homem. Porque você sabe que um judeu, ele tem uma honra que ele zela de tal forma que muitas vezes, quando ela não era zelada, a pessoa era simplesmente afastada da família, porque não era um homem de honra. E aqueles assaltantes, eles pegaram o judeu que descia e não somente o roubaram, não somente tiraram os seus bens, mas humilharam ele. Deixaram ele sem veste. Humilharam ele de tal ponto que ele ficou na beira da estrada, para que todos que vissem percebessem que ele agora era um homem sem honra. Eles espancaram-no e ainda deixaram como um morto. Aquele homem estava na beira da morte, meu irmão. Ele estava como quase morto. E Jesus, quando ele começa a contar, ele vai dizer assim: e aquele homem, passando provavelmente por uma situação terrível, um dos piores momentos da vida dele, chega ali um sacerdote. E sabe, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra vai dizer, tanto em Êxodos como em Levíticos, o trabalho de um sacerdote. E o sacerdote, ele tinha um dever de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Ele tinha ali a responsabilidade de trazer o homem para mais perto de Deus. Então ele era incumbido de grande responsabilidade. Ele era incumbido de ter um relacionamento próximo com Deus, a ponto de apresentar Deus ao próximo. E aquele homem, sacerdote, que realizava ali os rituais que Deus ordenara, a palavra não diz que esse homem deixava de praticar as obras necessárias para um sacerdote, porque apresenta ele como tal. Mas fala que esse homem, que era sacerdote, quando passa na estrada, desce e avista o homem ali na sua situação deplorável, de uma tristeza tamanha que parecia que o homem iria morrer. E o sacerdote, que era para ser próximo de Deus, que era para refletir o coração de Deus, a palavra vai dizer que ele o avista e passa para o outro lado. Sabe, aquele homem, ele nem se esforçou em realizar alguma coisa. O sacerdote do Senhor ali, ele não faz. Na verdade, ele finge que não vê. Porque pior do que você ver e não fazer nada, é você fingir que não aconteceu foi nada, meu irmão. É fingir que você não viu, que nada aconteceu. Porque isso transparece o seu coração. Então aquele homem, ele passa para o outro lado, mas calma, vem um atrás dele. E de repente quem chega? Um levita. Sabe, a tribo de Levi, ela foi incumbida pelo Senhor na separação das tribos, para serem aqueles que fossem zelosos pelas coisas do Senhor. Então aqueles que iriam cuidar do templo, apresentar também os sacrifícios, receber também deles e cuidar das ofertas, ou seja, eram aqueles que tinham proximidade com as coisas de Deus. E a palavra vai dizer que aquele homem levita desce, chega ao lugar
o vê e passa para o outro lado. Acredite que aquele homem, se ele tivesse ainda em consciência, sabe, uma das coisas que mais é conhecida um sacerdote é pelas suas vestes. Então, tanto um levita como um sacerdote, como também um galileu, ele poderia muito bem ser reconhecido pelo que ele veste. Só que sabe qual era o problema? Sabe qual era a veste do homem que estava caído no chão? Nenhuma. Porque imagina se aquele homem que tivesse caído no chão apresentasse uma veste de sacerdote. E você imagina comigo, será que o sacerdote, ao descer e ver a ele com as suas mesmas vestes, não iria parar para auxiliá-lo? Ou então, se esse homem, em vez de ter veste de sacerdote, apresentava uma veste de levita, será que o levita não iria se compadecer dele e auxiliá-lo? Só que aí a palavra vai dizer que chega um terceiro homem. E esse terceiro homem, a palavra vai dizer que ele era samaritano. E a gente sabe a situação do samaritano, não sabe? Se o homem ele desceu de Jerusalém para Jericó, provavelmente aquele homem era judeu. Mas aquele homem de Samaria, pode ter certeza, os samaritanos não tinham uma boa relação com os judeus. Havia uma rixa antiga desses povos. Havia uma rixa por causa da forma que eles adoravam, das formas que eles apresentavam o seu culto ao Senhor. Havia uma rixa da forma que eles se vestiam, da forma que eles se relacionavam com outras pessoas. E a palavra vai dizer que o judeu, ele caracterizava o samaritano como um povo impuro. Um povo que não tinha valor, não tinha valia para eles. Era um povo que para eles era melhor que fossem exterminados. E a palavra vai dizer que aquele samaritano, que provavelmente foi aquele que já foi cuspido, que já foi negado, que já foi discriminado pelo seu povo, ele olha aquele homem sem veste nenhuma e se compadece dele. E aí Jesus dá uma característica a ele que é muito mais profunda. Ele diz, ele não é somente um samaritano, ele é um bom samaritano. E aí aquele homem, ele vê o Senhor naquela situação, e a palavra diz que quando ele o encontrou, teve misericórdia dele. A tal ponto que ele ali pega o homem, se aproxima e cuida das suas feridas. Ele trata, enfaixa aquele homem. Depois ele derrama vinho e óleo. E a gente vai saber que em vários momentos o vinho ele vai simbolizar alegria. E o óleo ele vai apresentar ali a restauração. É como se fosse um descanso, um refrigério, é um bálsamo. Então, o bom samaritano, quando vê aquele homem, ele derrama sobre ele vinho e óleo. Porque sabe, uma coisa que um bom samaritano ele é capaz de descobrir são os momentos que a gente precisa de vinho e precisa de óleo. Provavelmente aquele homem que estava ali na estrada, pode ter certeza que praticamente na visão dele, todas as esperanças que ele tinha
tinha se esvaído. Porque ele vê o sacerdote que provavelmente ele acreditava que seria o homem que ia auxiliar ele. E o sacerdote vira a costa para ele. Depois ele vê o levita e depois o levita vai para o outro lado também. Só que depois ele avista um samaritano. Alguém que ele não dá valor. Alguém que ele não vê nada. Mas o bom samaritano, ele sabe o que faz na vida da gente. Ele sabe muitas vezes a angústia que a gente passa, as aflições que estamos passando, as tristezas que muitas vezes os olhos não vê. Ele sabe os momentos que a gente se encontra sozinho e aflito e atribulado. Ele sabe os momentos que muitas pessoas passam por nós, vê a nossa tristeza e passa para o outro lado. Mas pode ter certeza de uma coisa: o bom samaritano não esquece de você. Aleluia. O bom samaritano, ele sabe o momento certo de aparecer. E quando ele aparece, pode ter certeza que feridas são tratadas. Quando o bom samaritano aparece, há cura, meu irmão. Aleluia. Feridas antigas que estavam abertas e não queriam se cicatrizar, ele vai e oferece um bálsamo para dizer, no seu pior momento, sabe quem estava lá? O bom samaritano. No momento que você mais precisou de alegria, sabe quem trouxe o vinho? Foi ele. Sabe quem foi que enfaixou as feridas do seu coração? Foi Jesus, meu irmão. Porque ele sabe como tratar. E a palavra vai dizer que ele traz ali no momento que o homem mais precisava. Provavelmente aquele homem que sofreu aquele assalto, ele já passava angústias. Quem não passa? A vida, a palavra já vai dizer que o próprio Jesus, quando ele chega para nós, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aquele homem, ele já passava por aflição, meu irmão, porque ele estava no mundo. Mas teve um momento que ele mais precisou. E no momento das outras aflições, talvez ele não tinha visto um samaritano na estrada. Mas pode ter certeza que no momento que a ferida ficou aberta, no momento que ele se viu nu e sozinho, havia um bom samaritano para aparecer. No momento que ele pensa que toda a sua honra se foi e que ele não tinha mais outro lugar para recorrer, chegou o bom samaritano na vida dele. Oh, aleluia. Que não somente ofereceu alegria, mas também derramou um óleo sobre ele. Porque quando Cristo aparece, não é só a alegria que é levantada, mas a restauração na nossa vida. Ele faz com que as coisas que passaram fossem restauradas. Ele faz com que aquele momento que você pensou que só era vergonha, que só era aflição, ele diz: ainda há esperança, porque ainda há óleo para ele derramar sobre você. Pode ter certeza que quando você pensar que tudo acabou, que já roubaram tudo que poderiam roubar de você, até a alegria, pode ter certeza que Jesus consegue ainda restaurar. Porque não há nada
que Cristo não possa refazer. Lá em Isaías ele diz: eis que faço algo novo. Ele diz assim: eu trago ali águas no ermo. Ou seja, quando você pensar que está num lugar mais devastado do mundo, ele diz assim: mesmo lá, você não está sozinho. Porque Cristo, Ele sempre pode fazer algo novo na sua vida. Mas só que tem um problema também. Você que tem que crer no que Ele falou. Porque não adianta eu receber vinho e óleo, mas não deixar Jesus tratar as feridas. E eu vou dar uma dica para você: não espere você ficar todo acabado para deixar Jesus tratar das feridas. Sabe por que aquele homem provavelmente deixou? Porque ele estava quase inconsciente. Ele estava quase morrendo, meu irmão. E quando a gente está quase morrendo, sem ter nada para recorrer, quando a força do nosso braço não consegue resolver mais, a gente chega para Jesus e diz: pode tratar, porque a ferida está aberta. Mas melhor é aquele que diz: pode tratar, porque eu permito que o Senhor venha fazer. Melhor é aquele que mesmo quando ainda está de pé, diz: Senhor, vem e faz o que o Senhor precisa fazer. E ali aquele homem, quando ele chega, a palavra vai dizer que ele pega, derrama vinho e óleo nas feridas dele. Então ele coloca sobre o seu próprio animal. Levou então para uma hospedaria e cuida dele. Ou seja, aquele homem se desgasta por ele. O samaritano se desgasta por aquele homem de tal forma que ele deixa o seu lugar em cima do animal para dizer: pode tomar, eu vou carregar você. Ele pega aquele homem quase morto e diz assim: eu vou cuidar das suas feridas. E ainda leva ele para uma hospedaria, que é um lugar de descanso. Jesus ainda hoje consegue nos levar para lugares de descanso. Ele ainda hoje consegue carregar a gente, colocar em cima do animal e dizer: fica tranquilo que eu que vou cuidar de você agora. Ele ainda consegue restaurar a nossa vida de tal forma que ele diz: calma que a gente já está chegando e você não vai pagar nada, porque eu já paguei tudo por você. Então ele chega, vai, leva ali a hospedaria e chama o dono da hospedaria e diz assim: agora você vai cuidar dele. Quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas que ele realizou. E se tiver mais, eu pago também. Então quando ele olha agora para aquele homem, o mestre da lei, Jesus fala essa história para ele, conta tudo isso, olha na cara dele e diz assim: e agora? Tu me perguntou antes quem era o teu próximo. Me diz uma coisa: qual desses três homens foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem é o próximo? É o sacerdote que pela visão você achava que ia ser ajudado? Era o levita? Quem foi o próximo? Então aquele mestre da lei engole o orgulho
olha para Jesus e diz: o próximo foi aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus olhou para aquele homem e disse assim: então vá e faça o mesmo, meu irmão. Quando ele diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo, Jesus? Ame como um bom samaritano já te amou. Sabe, isso muda muita coisa. Porque muitas vezes nós somos aqueles que oramos ao Senhor dizendo: Senhor, o Senhor é muito injusto comigo. Eu passo por tanta coisa. Eu já sofri tantas coisas assim. E muitas vezes o nosso eu fala tão alto, mas tão alto, que a gente chega para Jesus e diz assim: e agora tem um momento que eu preciso me amar mais. Eu preciso cuidar mais de mim, Senhor. Eu preciso zelar mais por quem eu sou. Porque eu não posso ficar me desgastando pelos outros. Eu não posso ficar pagando as dívidas dos outros. Eu não posso pegar o meu animal e colocar outro em cima. E Jesus, quando ele conta essa parábola, ele diz assim: quer amar o próximo? Ame como um bom samaritano. Porque o bom samaritano, ele não liga para a despesa que você fez. Ele liga para a ferida que vai ser curada. Ele não liga somente para o animal que ele não vai poder se acertar e continuar o caminho. Mas ele liga para o descanso que vai ser oferecido para uma alma. Ele não liga somente pelo desgaste que foi se sacrificar por aquele homem, mas ele liga por vidas que foram restauradas. Jesus, ele nos chama a sermos como bons samaritanos. Porque ele chega e diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Agora, meu irmão, como é amar como um samaritano? Sabe, muitas vezes a visão da gente está tão deturpada quanto o amor de Deus, que muitas vezes a gente zela tanto por quem nós somos, que não oferecemos perdão. Não simplesmente porque aquela pessoa fez algo grave para conosco, mas porque a gente olha para ela e pensa que ela não merece. A gente olha para os outros e olha e diz assim: eu preciso valorizar a mim. Agora imagina se Jesus amasse como você ama. Se Jesus, ele nos amasse porque a gente gastou dinheiro e esperou algo em troca. Se a gente desgastou por alguém e não foi reconhecido, a gente esperava o quê? Reconhecimento. E se a gente chega para ele e ora assim: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Reflita: será que suas ofensas estariam sendo perdoadas agora? Outras versões vai dizer: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que são os meus devedores. Meu irmão, eu tenho uma dívida muito grande com Jesus. E uma coisa eu tenho certeza: jamais no mundo eu vou conseguir pagar ela. Mas eu sei que ainda hoje Jesus consegue quitar dívidas. Ele consegue olhar para mim e para você e dizer: não precisa pagar, porque eu já paguei por você. Não precisa custar tanto, porque já custou muito para mim. Jesus ainda é aquele
que gosta de ver os seus filhos serem restaurados. E muitas vezes, meu irmão, a gente está pensando que está tudo bem. Porque pode ter certeza, quando aquele mestre da lei foi conversar com Jesus, a última coisa que ele poderia imaginar é reconhecer que ele estava errado. E esse é o meu problema, e provavelmente talvez seja o seu também. Porque pense numa coisa difícil, é reconhecer quando a gente está errado. A gente tem algo chamado orgulho, que fere, a ponto de a gente dizer: Senhor, não fiz nada não, não fui eu, tu sabe que foi aquele bendito. Mas o bom samaritano, ele não liga para o que foi roubado ou para o que foi deixado, mas ele liga para a vida que foi restaurada. Sabe, Jesus, ele olha para a gente, chama a gente para sermos como ele. E isso é algo muito difícil, meu irmão. Mas a palavra diz que não há nada impossível para aqueles que creem. E eu creio no Senhor Jesus. Amém. E eu creio que Ele me chamou para ser santo. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu faço as coisas certas, mas porque Ele é santo. Porque não é sobre mim, e também não é sobre você, mas pode ter certeza que é tudo sobre Ele. E sabe por que muitas vezes é tão difícil perdoar as ofensas e os devedores? É porque às vezes o samaritano não está do lado da gente. Tem momentos na nossa vida que o samaritano se afastou. E quando o samaritano se afasta, a gente não encontra forças para amar. Porque a palavra vai dizer que Cristo, Ele não possui amor, mas Ele é o amor. Então, se Ele chama para sermos como Ele, então Ele chama para sermos amor. E meu irmão, quando eu sou amor, eu não consigo escolher para quem eu vou dar amor e para quem eu não vou dar amor. Porque todos aqueles que relacionam com Cristo, eles recebem a mesma coisa. Porque Ele sempre tem amor para oferecer. E a palavra vai dizer que quando Ele vai ensinar os discípulos a orarem, lá em Mateus no capítulo 6, Ele chega, chama os discípulos para perto, e diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, não sejam como os sacerdotes que passam para o outro lado, nem como os levitas que fingem que não vê. Mas quando vocês orarem, reconheçam quem vocês são. Porque os hipócritas, eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e esquinas, gritando a fim de serem vistos uns pelos outros. Mas em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, porque Ele está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto, Ele o recompensará. Quando orarem,
sejam intencionais na sua oração. Ou seja, não falem por falar, como fazem aqueles que são gentios. Ou seja, em outras palavras, Jesus está falando assim: quando for orar, não fale por falar como aqueles que não conhecem a Deus e não sabem se relacionar com o Pai que tem. Pois eles falam que por muito falar serão ouvidos. Jesus fala: portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai, Ele sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês cheguem a pedir. Então Ele diz: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Sabe, Jesus, Ele ora ao Pai e fala assim: meu irmão, o Pai é nosso. Sabe o que é incrível? A palavra vai dizer que Jesus, através da morte na cruz, Ele assina um tratado de adoção que foi escrito por sangue. E a partir da cruz, nós nos tornamos filhos. Pergunta: Jesus já tinha morrido aqui? Sabe, antes mesmo de nós sermos filhos, Jesus diz que o Pai é nosso. Antes de sermos adotados como herdeiros do Senhor, Ele olha para mim e para você e diz: o Pai é nosso. Pois é. E é incrível que o Cristo, que tinha todo o respaldo para dizer: o Pai é meu, Ele chama o Pai de nosso. Só que é incrível, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer o Pai só pra gente, né? Não é? Às vezes a gente olha para o Senhor e diz assim: olha, Senhor, o Senhor não está vendo não, aquele atribulado não é filho teu não. Aquele cara ali não sabe nem quem é o Senhor ainda. Age sobre a vida dele. Se for para castigar, pega logo aquele safado. Faz o que tem que fazer. Haja sobre a minha causa. Só que interessante, Jesus, Ele me chama de irmão quando nem irmão ainda eu era. E muitas vezes a gente chama irmão de primo, né? Muitas vezes a gente chega para o nosso irmão, em vez de reconhecer a paternidade dele, a gente diz: esse daí nem órfão é, porque nunca teve pai na vida. Agora quando Jesus ele vai orar, ele diz: olha, eu declaro sobre a vida de vocês que mesmo ele não sendo ainda, o Pai é nosso. E ele diz assim: mas santificado seja só o nome dele, porque é necessário que venha o teu reino sobre nós.
Muitas vezes quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente pensa que como é que eu vou descrever o reino de Deus ou o reino dos céus? E a gente pensa muito que é logo o paraíso, que é o céu, aquele momento que a gente vai morrer e vai participar da ceia junto com o Senhor, vai participar da mesa junto com Ele, num lugar que a gente vai poder olhar para Ele face a face. Mas se o reino fosse um lugar somente para ir, Jesus não tinha ensinado a chamar o reino para cá. Porque quando Ele ora, Ele diz: venha o teu reino. Ele não diz: nos chame para irmos ao teu reino. Senão era um caminho a ser trilhado para ir para o reino dos céus. Mas Ele diz assim: é necessário que o teu reino que está no céu desça sobre nós e venha para nós. Porque muitas vezes a gente não entende o que é reino. Sabe, uma das maiores visões do cristianismo da atualidade não é uma visão de reino, mas é uma visão de salvação. Sabe como é a visão de salvação? É aquele que espera que Jesus, Ele simplesmente ofereça para mim o perdão, eu aceite e espere o dia e o momento que eu chegue no céu. Mas quando a gente tem uma visão de reino, é quando a gente entende que a partir do momento que a gente entende quem é Jesus, o reino começa hoje. Porque não é no céu que eu vou ter um encontro com Jesus, meu irmão. Eu vou ter um encontro com Ele agora. Aleluia. Porque não é somente no céu que Ele habita, mas a palavra diz que Ele habita no meio de nós. Mas muitas vezes esperamos nos relacionar com Cristo no momento que a gente morrer. Mas Ele olha para mim e para você e diz assim: chame o reino agora para cá. Viva o reino hoje. Entenda que o reino não é somente um lugar, mas é uma visão de quem o Senhor é. Não é somente sobre algo que eu posso fazer, mas é algo que eu posso oferecer para Ele. O reino dos céus está próximo. E não é um lugar somente que a gente vai, mas é um lugar que já foi oferecido para nós. Então Ele olha e diz assim: por isso seja feita a tua vontade sobre nós. Ele não diz somente: dai o meu pão hoje, mas o pão também é nosso. Porque no momento que eu peço ao Senhor pelo meu pão, eu não entendo o reino que Ele está me oferecendo. Porque em nenhum momento você vai ver Jesus, quando Ele foi testado por Satanás. Sabe, Jesus na palavra Ele tem mais de 2 vezes, no caso mais de uma vez, Ele realiza o milagre da multiplicação de pães. Interessante, né? Ou seja, quando as pessoas estavam com fome, Jesus multiplicou o pão. Mas sabe o que é mais interessante? Que quando o Espírito Santo leva ele para o deserto, sabe no que Jesus é tentado? No pão. Ele diz assim: não multiplica agora o pão para a multidão, Jesus, mas pega essa pedra e transforma em pão para quem comer? Ele. Porque muitas vezes a gente ora para a gente pedir para que Deus transforme a pedra em pão para gente, mas Jesus nunca multiplicou para Ele, meu irmão. Jesus em nenhum momento: Senhor, transforma aqui esse pão, multiplica, porque eu estou com muita fome.
Não tem isso na Bíblia. Mas sabe o que tem? É Jesus vendo gente que estava faminta e dizendo: eu vou oferecer comida. Porque o reino de Deus não é pensado sobre mim nem sobre você, mas é pensado em nós. É pensado que não se pode viver o Senhor Jesus sozinho. Porque quando ele estava sozinho, não teve milagre ali sendo realizado pela mão dele. Mas quando ele estava sendo corpo com os irmãos, tinha pão sendo multiplicado e tinha peixe sendo abastecido. Então ele chega e diz: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. E outra coisa, ele não fala assim: Senhor, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, Senhor, porque eu sei que eu estou devendo muito. Mas a palavra vai dizer que Jesus, ele ao orar, ele ensina a perdoar as nossas ofensas. Porque quando eu entendo que eu sou um ofensor, eu me compadeço de quem ofende também. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. E ele não termina aqui com a palavra amém, ou que assim seja, mas ele fala: pois teu é o poder, pois tua é a glória, teu é o reino, teu poder, tua é a glória para todo sempre. Amém. Então, meu irmão, Cristo, ele nos chamou para sermos bons samaritanos, para amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o teu próximo? Todo e qualquer um que precise de misericórdia. Então que a gente aprenda com o Senhor essa noite. Amém? Vamos realizar a ceia do Senhor. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando protocolos, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, e estancou teu sangue e te levantou. Fez a sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer.